Olá, estamos começando mais um Contraponto Cinema e hoje nós vamos comentar um filme muito interessante, About Time, né, que foi traduzido, não é traduzido, né, mas o título em português escolhido é Questão de Tempo. É uma produção do Reino Unido e é um filme que fala a respeito de tempo. Vamos ver o trailer. Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back? Oh, no! Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. Any first thoughts? It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? Obviously, I should have thought this through more. I'm Tim. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face, too. And I haven't even looked further down. I'm gonna go into the bedroom and put on my new pajamas. And then in a minute you can come in and take them off. I'm sure it'll be better next time. My goodness. Well done. Some people make a real mess of it the first time. Amateurs. This is Mary. Good Lord, you're pretty. Oh, no, it's just... I've got a lot of mascara and lipstick on. Let's have a look. Oh, yes. Good. You have to be very careful when you use it. The butterfly effect thing, that's a real recipe for disaster. It's so good to see you. We've never met before. Oh, no. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you going to do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Although it's not as dramatic as it sounds. You can't kill Hitler or shag Helen of Troy, unfortunately. Have we had this conversation before? Pois é, About Time não é uma questão de tempo, né? É um filme que vai fazer uma brincadeira com o tempo. Né? E aí a gente se pergunta, né? Tem toda a mitologia grega que fala a respeito do tempo, né? Cronos, né? Esse tempo implacável, o tempo cronológico, e Kairos, né? Como um tempo lógico, né? Um tempo subjetivo. E esse filme, talvez ele mistura as duas coisas, mas ele fala da possibilidade de manipular Cronos, né? Ou esse tempo implacável, cronológico. Audrey, o que você achou desse filme? Gostou? Gostei muito, é um filme que surpreende, né? A princípio a gente acha que vai ser um clichê, né? Essa coisa de viagem ao tempo, volta ao tempo, mas não é. É um filme bem surpreendente mesmo. O diretor é aquele Richard Curtis, que é um diretor, foi o diretor de Notting Hill, foi o diretor de 4 Casamentos e um Funeral e Bridget Jones. Todos com Hugh Grant, né? É verdade. Né? É muito então, bom. 4 Casamentos e um Funeral adorei. Uma comédia. Geralmente eu não gosto de comédia romântica, mas esses filmes que você mencionou eu gostei muito. Especialmente o 4 Casamentos e um Funeral. Notting Hill também é maravilhoso. É legal. É românticozinho, aquela coisa assim, né? Mas assim, também é distraído. Pois é, mas assim, na hora que a gente vê, fala, vamos dar um crédito, né? Porque realmente são 3 filmes, né, que são filmes gostosos de se assistir, né? Então, mais uma, a princípio, uma comédia romântica mesmo, mas aí tem um drama inserido ali também, na questão do pai dele, né? Sim. Mas o filme é muito bom. E, então, esse diretor vem agora com About Time, que é questão de tempo, e tem como aquela atriz, que é uma moça bem famosa também em Hollywood, que é aquela Rachel McAdams, que faz a Mary. O rapaz, ele volta, é uma família, cujos homens têm a condição de voltar no tempo. É um segredo familiar, mas quando ele faz 21 anos, o pai dele revela esse segredo para ele. Então, que foi passado pelo avô, quando o pai fez 21 anos e tal.
Então, aí já tem um problema. Por que só os homens que podem voltar no tempo, né? Pois é, gostei. Já tem uma questão machista aí, olha. Complicado isso. Muito. Ou a gente pode pensar o contrário, né? As mulheres não precisam voltar no tempo, elas dominam o tempo. E os homens precisam a qualquer tempo, né? Elas fazem seu tempo. O tempo feminino é o tempo Kairos. E o homem fica lá tentando brigar com Cronos, né? Tentando voltar no tempo e tal. A gente pode fazer essa leitura melhor do que fazer uma leitura machista, ela, inclusive, né? que é a Mary, ela é tão linda, uma coisa no filme, né? Parece que ela domina o tempo mesmo. Enquanto ele está lá pelejando. Né? Ele utiliza desse recurso, vamos dizer, dessa habilidade, que o pai dele fala, olha, você tem que entrar, para que você possa voltar no tempo, você entra dentro de um armário ou de algum cômodo escuro, e fecha os punhos. E aí você volta no tempo, naquele lugar que você mentalizar. Então, ele começa a utilizar dessa habilidade dele para voltar no tempo e, assim, desfazer uma série de mal-entendidos. Ou então ele entende uma situação que ele entende que ele poderia ter feito melhor. Nem necessariamente era um mal-entendido, mas ele poderia ter feito melhor. E aí ele volta. Sim, às vezes ele volta 1, 2, 3. Então ele vai cantar a moça, né? Porque o que ele quer? A princípio, quando ele ganha essa... Quando ele descobre esse poder que ele tem, o que é a primeira coisa que ele pensa? Ele fala, vou arrumar uma namorada, né? O que eu quero é um amor. Então, na hora que ele vai atrás da moça, e aí dá tudo errado, ele fica voltando, até dar certo. Isso é interessante. Isso. Eu acho que tem dois aspectos interessantes. Primeiro, o filme não tem aquela parafernália tecnológica de um aparelho que viaja no tempo, etc. Então, é muito mais assim, uma brincadeira, eu acho, poética, né, e romântica, do que essa coisa de ficção científica, né? Que tem muitos filmes, se criam máquinas para viajar no tempo, etc. Ele não. Ele volta ali, vai no lugar escuro e facilmente volta no lugar, depois adianta de novo, etc. E depois como é que ele começa a usar isso para ganhar a menina que ele quer. Né? Então ele vai tentando as cantadas, qual cantada que vai funcionar? Né? Ele tenta uma, não dá certo, aí volta, aprende com o erro, etc. E que é uma coisa interessante, assim, eu fiquei pensando, se você pudesse voltar no tempo, assim, você voltaria? Acho que às vezes... A gente voltava, claro, né? E eu não ia resistir à curiosidade, mas depois... Mas você vê o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele passou muitos anos voltando no tempo, assim, e ele vai descobrir, ele vai aprendendo com os erros dele. Ele descobre que ele não pode mudar a história, então que às vezes se ele mudar um pequeno detalhe ali, ele vai afetar a história lá na frente, aí ele volta e fala, não, então não quero. Então volto de novo, não quero mais mexer nisso aqui, porque senão vai ser pior, né? Tem o detalhe da filha dele, que nasce, ele volta no tempo por uma outra situação, né? Aí depois muda tudo, e aí muda ele tudo. Fala, meu Deus, e agora? Ele volta no tempo de novo e tal. Então ele vai aprendendo. Mas o que você falou é bem interessante, porque o tempo vai passando e ele vai descobrindo, isso mais, assim, com o passar dos anos mesmo, né? Depois que ele já estava casado, com filhos e tal. Dentro dessa coisa da lição que o filme tem para nos passar, ele vai descobrindo que ele não quer mais voltar no tempo. Não precisa, Não precisa mais. Por quê? Porque ele descobre que o importante é o presente. É você fazer o presente bem feito. É você prestar atenção nos pequenos detalhes. Acho que essa é a lição de vida que o filme traz. E que a gente aprende com os erros mesmo, né? Eu acho uma coisa interessante, tem um filme que eu vi há mais tempo, muito legal, que chama Espuma dos Dias. E tem uma cena onde, na verdade, o filme fala dessa insustentabilidade da leveza do ser, que tem até um outro filme, tem um livro do Milan Kundera com esse título, né? Sustentável Leveza do Ser. Mas essa cena é muito interessante, porque os dois se conhecem, se apaixonam, e eles estão assim numa paisagem legal, tem um bosque no fundo, um túnel, eles estão brincando ali, conversando, e ele fala, ele então vai falar, vai dar uma cantada na moça e tudo, e assim, ele erra, ele tem medo de errar, e ela vira para ele e fala, não tem medo de errar não, a gente tem a vida inteira para acertar. Né? Esse erro presente, assim. Essa cena desse filme passou, assim, muita leveza. Esse filme já traz um outro aspecto, quer dizer, ele erra, mas ele erra sozinho, porque ela e as outras pessoas não ficam sabendo. Então ele volta no tempo, não deu certo. Aí eu volto de novo, desfaço aquilo, mas ele vai manipulando isso.
Então ele aprende com os erros dele, mas ele não compartilha os erros dele com a namorada e com as outras pessoas. Eu acho que no final ele desiste disso, né? Ele vê, olha, não é por aí, né? Então talvez tem essa ideiazinha que eu achei muito legal, que talvez o final do filme possa passar pra gente. Olha, a gente pode errar estando presente, né? A gente não precisa errar escondido, né? A gente pode errar com o outro e se a gente tem leveza, esse erro vai significar um aprendizado para não errar mais, né, no futuro. Porque senão acaba que, né, imagina, né, se todo erro puder ser consertado. Né? Gente, vai ficar num vai e volta, igual fita cassete. Vai... não, errei, aí você começa a ficar até minucioso no seu erro, que é o que acontece com ele, né? A vida vira não ficou tão bom, então deixa eu voltar. Você vai só consertando todos os erros, só que aí chega uma hora que ele fala, não, tem coisa que eu não consigo consertar. Então, alguns episódios com os familiares, né, e tudo, tem coisa que não volta. Uma passagem interessante é quando ele volta no tempo para rever o pai mais uma vez. Né? Isso é bonito, então, né? Quando ele volta para rever o pai que é o único que sabe desse segredo familiar, né? Os dois sentam e conversam a respeito da questão dele estar voltando. O pai dele descobre que ele está voltando e fala, você está aqui, isso é um retorno seu, né? Então, como os dois compartilham desse segredo, eu acho bem interessante isso. E isso é legal, porque esse é um outro aspecto, né? Porque uma coisa é você voltar no tempo para encobrir os seus erros. Para tentar mudar ou melhorar. Para tentar mudar, porque na verdade o que ele faz é isso. Ele, olha, eu errei, não foi bem assim. Então, até a primeira vez que ele fica com a moça, né? Vai passar a noite com ela e tudo. Aí a primeira noite não é legal, aí ele volta, não, vamos. Aí vai, tenta Deixa duas, eu tirar tenta esse três. sapato aqui para eu poder passar e não tropeçar no sapato. Aí ele vai voltando. Até conseguir fazer aquela coisa. Isso da é noite muito perfeita. É a perfeição, a busca pela perfeição. Isso é horrível, né? Porque a vida dele fica infernal e a outra pessoa que não sabe que ele está voltando no tempo vai achar, nossa, então esse cara aí é o coisa assim, supra-sumo. É o supra-sumo de todo supra-sumo, é o perfeito, e não conviver com esses erros. Mas quando ele volta para ver o pai, é diferente, né? Porque aí é matar a saudade, né? Do pai que já tinha falecido e que aí reencontrar o pai. Isso é uma outra coisa. Nossa, e quanta gente não ia querer voltar no tempo fazer isso também, né? Isso mas realmente. Também pode ser um sofrimento. Na verdade, é melhor não mexer com Cronos, né? Não é? Melhor não. Tanto que é a conclusão que ele chega, porque ele começa a prestar atenção nos pequenos detalhes do dia a dia dele. Como, por exemplo, uma situação em que ele vai numa cafeteria, então tem a moça servindo o café, a moça do caixa. E na vez anterior que ele foi, ele chegou lá, pegou o café, pagou, foi embora. Dessa segunda vez, ele já chegou lá e aí ele prestou atenção nela, no sorriso dela. Aí ele falou, oi, tudo bem, bom dia, né? Bom trabalho para você. Então, é um pequeno momento que, de repente, ele passou e, numa fração de segundos, ela deu um sorriso, ele falou, nossa, que maravilha de sorriso. Assim, um pensamento, né? Então, uma outra situação também foi no escritório, no trabalho. O chefe estava xingando o colega dele e eles tinham feito tudo errado ali. Então, ao invés dele falar, nossa, estressar, né, ficar absolutamente preocupado, brigar com o colega que fez as coisas erradas, ele estava naquele momento ali e falou, vou brincar. Aí ele escreveu um papelzinho e falou assim, ô, seu idiota. Tipo né, no meio da reunião, para fazer uma brincadeira, para curtir o momento. Então ele começa a curtir no trabalho, a curtir um café que ele vai comprar. E aí ele fala que esse é o segredo da felicidade, não é ficar voltando, nem pensando no amanhã, nem pensando que o presente é um presente. Como se fosse assim, vamos aproveitar. O presente é o presente, é isso aí. Eu acho que essa é a grande ideia, né? Que acho que fica no final que você falou aí. É justamente essa coisa do, olha, porque a gente vive muito, né? A gente às vezes tá num lugar, com a cabeça em outro lugar, preocupação no passado, ou preocupado com o que vai fazer daí a pouco, o que vai fazer no dia seguinte, e a gente acaba não vivendo, o presente nos escapa. Isso. E a única coisa
real, não sei, essa palavra real é tão complicada, né? Mas a coisa, vamos usar ela com cuidado, a única realidade. A única realidade, né? Que é o presente, né? O que existe é o presente. Mas a gente, às vezes, vive o presente com a cabeça no passado, no futuro. E eu acho que essa é a lição final que é muito legal, né? Isso. Viver o presente, estar inteiro no lugar onde você está. Isso evita, inclusive, sofrimento, né? Isso é muito legal. Muito interessante isso. Isso aí. Pois é, olha só, então fica a dica aí para os nossos telespectadores, né? About Time, Uma Questão de Tempo. É um filme muito bom que você encontra aí fácil no YouTube, encontra no Netflix, né? No Now também. No Now também, no NetNow. É um filme que vale a pena, muito bem feito, muito bem realizado, gostoso, sensível, legal. Fica a dica aí para vocês e até o nosso próximo programa.